Olá, pessoal. Esse vídeo de hoje, ele se destina a discutir um pouco sobre o que foi o AI-5 e esta transição no Brasil. Ele foi motivado por dois motivos. Primeiro, a gente tem o nosso grupo de pesquisa e esse vídeo ele foi feito em primeiro lugar para esse grupo de pesquisa sobre o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e a Justiça de Transição na América Latina, e também motivado por inúmeros atos que ocorreram em nosso país pedindo o AI-5, né, a volta do regime militar. Mas o questionamento que a gente traz é o seguinte: será que as pessoas realmente sabem o que foi o AI-5? Então, a proposta desse vídeo hoje, que é um esboço de um artigo científico que a gente vai elaborar, inclusive tem as referências no final do vídeo, é fazer uma análise e mostrar os principais aspectos do AI-5, né? Que é o ato institucional número 5 de 1968. Então, iniciando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? O ano de 1968 ele foi um ano marcante para o sistema internacional de Guerra Fria. Primeiramente, sistema internacional é a conjuntura política e histórica de um determinado momento. O sistema internacional da Guerra Fria ele ocupou praticamente ocupou a segunda metade do século XX, quase toda, né? Iniciou com o final da Segunda Guerra Mundial, perdão, e terminou com a queda do Muro de Berlim ou a queda da União Soviética, como queiram. O sistema internacional de Guerra Fria ele era bipolar. Você de um lado tinha o mundo comunista liderado pela União Soviética e de outro lado o mundo capitalista pelos Estados Unidos. Em 1968, vamos dizer assim, o mundo estava pegando fogo, tanto do lado comunista como capitalista. Ocorreram vários movimentos. Então, por exemplo, a ofensiva do Tet na Guerra do Vietnã, no qual as posições do Vietnã do Norte comunistas atacaram o Vietnã do Sul e os Estados Unidos. Por sua vez, os Estados Unidos devolveram com ataques aéreos maciços, né, usando bombas, napalm, etc. Então, foi um ano de acirramento da Guerra do Vietnã. Protestos estudantis na França iniciaram na França e depois alcançaram o resto da Europa, inclusive até com violência, né? Isso praticamente pôs fim ao governo de Gaulle na França. A Primavera de Praga, na então Tchecoslováquia, foi uma revolta contra o regime comunista, né? Tanques soviéticos invadiram a capital, Praga, da então Tchecoslováquia, hoje é República Tcheca, né? Que foi dividida a República Tcheca e a Eslováquia. Houve uma repressão muito dura, né? Estavam cobrando abertura política e o governo da Tchecoslováquia na época ele vinha nesse sentido, né? E no Brasil, a ditadura que foi instalada, como vocês sabem, em 1964, ela passou a ser questionada em muitos setores, né, através de manifestações sociais, passeatas, movimento estudantil, dentro do Congresso Nacional. Inclusive, um deputado, agora me esqueço o nome, um deputado do MDB, o governo da ditadura queria caçá-lo e não foi permitido. Houve também um acirramento do movimento guerrilheiro, e instituições que inicialmente tinham apoiado o golpe militar, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Igreja Católica, passaram a cobrar uma abertura do regime, né? Então, percebo que nesse tempo a ditadura passou a ser bem questionada aqui em nosso país. Então, em suma, o adicional número 5, conhecido como AI-5, de 13 de dezembro de 1968, ele se deu como uma reação e endurecimento da ditadura dentro desse contexto de acirramento da Guerra Fria que houve naquele ano. Bom, pessoal, vou trazer agora alguns artigos, também o preâmbulo do AI-5, para que vocês possam conhecer esse AI-5 do ponto de vista normativo, ou seja, ele é uma norma tão falada, mas poucas pessoas realmente conhecem o conteúdo, né? Então, notem aí, lá no preâmbulo dizia o seguinte: o presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país
um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando deste modo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Então, esse é o preâmbulo, que seriam as justificativas para o AI-5. É interessante notar que um ato jurídico que tornou a ditadura mais acirrada, ele fala em democracia, em dignidade da pessoa humana, né? No combate à corrupção, na questão da reconstrução econômica, financeira e política moral, mas sendo que o AI-5, na verdade, ele endureceu o regime, ele tornou o regime muito mais repressivo, né? E ainda tem mais, considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a Revolução Vitoriosa otorgou à nação para a sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la. Essa outra parte aqui, esse outro parágrafo dos considerandos da justificativa do AI-5, é bem interessante notar, primeiro, eles revocam setores políticos e culturais. Politicamente, como eu disse, várias instituições, OAB, Igreja Católica e dentro do Congresso Nacional, passavam a pressionar o governo. O outro aspecto cultural que a gente tocou menos foi inúmeros artistas na época, inclusive vários deles foram perseguidos, exilados, torturados, muita gente famosa, né? Como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, o Geraldo Vandré, que acho que a maioria de vocês conhecem menos. Enfim, esses setores passaram a trabalhar como oposição à ditadura, fazendo músicas, fazendo movimentos, né? E repare que aí o AI-5 já direciona diretamente a eles e invoca a revolução. E a gente sabe que, independente de consideração ideológica, o golpe de 64 não foi revolução. Por quê? Revolução é todo movimento que muda o modelo de sociedade. Então, se você tem uma sociedade capitalista, passa a ter uma comunista. Se você tem uma sociedade agrária, passa a ter uma sociedade industrial. Não importa o apoio, não importa a ideologia. Se você muda a sociedade, você tem uma revolução. Mas se você só muda o governo e a sociedade permanece a mesma, então, na verdade, você tem um golpe. Você muda o governo de forma abrupta, que foi o que aconteceu. Então, reparem as justificativas que eles traziam para o AI-5. Entrando propriamente na parte dos artigos, né, a gente vê logo no artigo 2. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Então percebam que o AI-5 ele dava ao presidente o poder de forma unilateral, de fechar, né, é, todo o poder legislativo no Brasil, desde o federal, passando pelo estadual, na Assembleia Legislativa, até o municipal. E isso por decisão do presidente. E essas casas legislativas só voltariam a funcionar quando o presidente quisesse. Bem, e o parágrafo primeiro ainda diz o seguinte: decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas constituições ou na lei orgânica dos municípios. Ou seja, o presidente, na verdade, toma o lugar do Poder Legislativo. Porque diz, olha, no período que o pessoal está de recesso, recesso entre aspas, né, porque estariam fechados, o presidente ocupa a função desses órgãos do Poder Legislativo, e de todos os níveis, né, federal, estadual e municipal. Bem, o artigo 3º, por sua vez, estabelece o seguinte: o presidente da República, no interesse nacional,
poderá decretar intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Aí já seria em relação à administração pública em geral, né? Porque até hoje a Constituição de 88, vocês sabem, ela estabelece limitações para poder intervir. O Estado tem que estar numa crise muito grave, uma crise social, econômica, para o governo federal intervir nos estados e municípios. Aqui não, independente da previsão constitucional, de acordo com esse ato constitucional, o presidente da República poderia intervir nos estados e municípios. Percebam o seguinte, pessoal, o AI-5 é um instrumento no qual o presidente da República ele procura concentrar o poder, todos os poderes, para ele. Não é? E aí a gente já lembra do velho Montesquieu, que dizia que é perigoso demais muito poder concentrado em uma pessoa. Né? Acho que a frase é mais ou menos nesse sentido. Tem até aqui o livro de Montesquieu, devia ter pegado para colocar a frase exata. Né? Então é perigoso você concentrar poder demais. Isso não é só Montesquieu, desde a antiguidade, na própria República Romana, né? Já se tinha essa noção de que uma pessoa não deve concentrar poder demais. Isso aí não existe. Isso é uma ditadura clara e demarcada. O parágrafo único, obviamente, né, estabelece o seguinte: os intervensores nos estados e municípios serão nomeados pelo presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam respectivas aos governadores ou prefeitos e gozarão das prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei. Como vocês podem ver, então, se alguém estivesse fazendo oposição, fosse contra qualquer coisa que o presidente da República dissesse, um prefeito, um governador, imaginem isso numa crise de pandemia como a gente está vivendo agora. O presidente ia lá, mudava aquele governante e colocava outro no lugar com as mesmas funções dele. O artigo 4º, dando prosseguimento, o artigo 4º do AI-5, estabelece o seguinte: no interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Nesse caso, também se dá poder ao presidente da República, né, ouvido esse Conselho de Segurança Nacional, que era formado por ele mesmo, de cassar os direitos políticos. O que seria cassar os direitos políticos? Em suma, você não tem o direito mais de votar, nem ser votado, nem ocupar cargo público. Aí, pelo prazo de 10 anos. E, inclusive, também cassar mandato, né, a todos os níveis, como está dizendo aqui no artigo 4º, federal, estadual e municipal, de qualquer pessoa. Ou seja, se, por exemplo, tiver um prefeito que fosse crítico, um deputado, um senador, o presidente poderia afastar totalmente e ainda proibir aquela pessoa se candidatar a qualquer cargo político. Artigo 5º, em sequência, né? A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em, ou seja, o que é que significa, né, a suspensão desses direitos políticos durante 10 anos que o presidente da República, ouvido o Conselho Nacional, que era nomeado por ele mesmo, poderia fazer. Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Então, a pessoa perdeu o privilégio de foro. Suspensão do direito de votar e ser votado em eleições sindicais. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Por exemplo, pode não manifestar nem numa passeata. Pode participar nem de uma passeata. Imaginem só. Aplicação, quando necessário, das seguintes medidas de segurança. Liberdade vigiada, ou seja, a pessoa ser constantemente vigiada por autoridades, né, policiais, etc. Proibição de frequentar determinados lugares. Domicílio determinado. Já o artigo 6º, gente, ele, por sua vez, ele reza o seguinte: ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como
a exercício de funções por prazo certo. Por exemplo, determinados servidores, como os juízes, que têm essa garantia de vitaliciedade, que a pessoa não, depois de, como vocês sabem, né, depois de passar do estágio probatório, por exemplo, o juiz, ele é vitalício, né, ele não perde o cargo a não ser se for num processo judicial. E na mobilidade, ou seja, se ele for titular de uma comarca, ele não pode ser tirado, a não ser que seja através de decisão coletiva, né? Estabilidade dos servidores. Então, suspende isso, né? Dando insegurança, principalmente quando você pensar aí nos magistrados, nos promotores, né? Que tem essas garantias. Parágrafo 1º. O presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, remover ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas neste artigo, assim como empregado de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. Gente, esse parágrafo primeiro do artigo 6º, ele fez um estrago em todo o Brasil, porque muita gente que era servidor público desses órgãos, acabou simplesmente afastado, ou, no mínimo, quando eles tiveram sorte, aposentados compulsoriamente, né? Ou simplesmente demitidos, só por ser contra o governo. Às vezes a pessoa nem era oposição, mas aquela pessoa tinha fama de ser de esquerda, de ser comunista, um servidor público qualquer. Muitos pais de família terminaram desempregados por conta disso. E um detalhe que eu quero ressaltar para vocês, e a gente já discutiu isso no grupo de pesquisa, é que um dos grupos mais perseguidos foram os próprios militares, porque tinham tanto policiais quanto militares das Forças Armadas que eram contra a ditadura. Essas pessoas foram as que mais sofreram perseguições, foram as que mais foram afastadas, demitidas indevidamente, reformadas, né, como seria o termo correto, em relação aos militares. E, por sinal, foram eles que depois, quando veio as comissões que criaram indenizações, e pouca gente lembra disso, acha que a maioria dos que receberam indenizações foram guerrilheiros de esquerda, nada disso, a maioria foram militares que foram afastados indevidamente nessa época. Basta você conferir os dados, dá até um artigo excelente, eu até sugiro se algum de vocês quiser fazer um artigo sobre isso, né? Pronto, vamos. O artigo 7º, por sua vez, estabelece que o presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogando, fixando o respectivo prazo. Esse poder de estado de sítio, como vocês sabem, por exemplo, proíbe a realização de passeatas, proíbe a realização de protestos, prisões podem ocorrer sem autorização judicial. Então, são porções de medidas restritivas. Artigo 9º. O presidente da República poderá baixar atos complementares para execução deste ato adicional, bem como adotar, se necessário, à defesa da Revolução, as medidas previstas na linha D e do parágrafo 2º do artigo 152 da Constituição, que inclusive eu copiei aqui para comentar com vocês, que é a Constituição de 67. O artigo 152, parágrafo 2º da Constituição de 1967, declarava que o estado de sítio autoriza as seguintes medidas coercitivas. Obrigação de residência em lugar determinado, ou seja, que a pessoa tem que ter uma residência fixa e comunicar isso às autoridades. Detenção em edifícios não destinados aos réus de crimes comuns, ou seja, eles podiam usar e usaram várias casas para fazer prisões clandestinas das pessoas. Aliás, as pessoas que eram presos morriam de medo de ir para essas casas, porque sabiam que ali ninguém tinha controle de nada e que a pessoa podia ser simplesmente morta. Busca e apreensão em domicílio, e aí sem autorização judicial, né? Suspensão da liberdade de reunião e associação. Interessante é ver pessoas fazendo passeatas e protestos para a instalação do AI-5 de novo, né? Não iam poder nem fazer isso. Percebam que é um paradoxo, uma contradição. Por isso que eu digo, muita gente pede a volta do AI-5 e não sabe nem o que era.
Censura de correspondência da imprensa, das telecomunicações e diversões públicas, né? A ditadura tinha essa censura. Todos vocês sabem, várias novelas, inclusive, foram censuradas. Novela Roque Santeiro, que é muito famosa, né? Foi censurada e só pôde ser gravada depois, em 85, quando o Brasil se redemocratizou. O uso ou ocupação temporária de bens de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviços públicos, assim como suspensão de exercício de cargo, função e emprego nas mesmas entidades, também dando esse poder que já era previsto no próprio AI-5, de você suspender pessoas que fossem servidores públicos e que fossem contrários ao regime. Às vezes a pessoa nem era contrária, às vezes era até questão de arbitrariedade mesmo, de ciúme, alguém acusava, olha, aquele fulano é comunista, para conseguir afastá-lo. Bem, pessoal, já o artigo 10 estabelecia o seguinte: fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica, social e economia popular. Então, nesses casos desses crimes, não cabia habeas corpus, né? E, inclusive, aí um ponto que eu lembro, eu vejo muitas estudantes de direito e advogados também defendendo o retorno do AI-5 e a categoria jurídica, ou seja, os advogados sofreram bastante nessa época. A OAB foi muito perseguida enquanto instituição. Inclusive, teve uma carta-bomba já nos anos 70 que estourou na sede da OAB no Rio de Janeiro e uma secretária morreu. E essa limitação do habeas corpus prejudicou bastante o exercício da advocacia. Artigo 11. Exclui-se de qualquer apreciação judicial, ou seja, você não poderia recorrer ao judiciário, todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Ou seja, você não poderia recorrer ao judiciário das disposições do AI-5. Então, o camarada que fosse demitido, por exemplo, do serviço público, porque alegavam que ele era comunista, ou mesmo que fosse, né? Então, não poderia recorrer ao judiciário. Então, todas as circunstâncias de abuso de poder que o AI-5 estabelecia afastava do poder judiciário para você recorrer, né? Então, bem, pessoal, terminada essa análise legal do AI-5, eu gostaria agora de falar com vocês um pouquinho sobre justiça de transição, conceitos, breve histórico e os seus elementos, né? Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre a justiça de transição no Brasil. Então, o que é justiça de transição? A justiça transicional pode ser definida como a concepção de justiça associada a períodos de mudança política, caracterizados por resposta no âmbito jurídico que tem o objetivo de enfrentar os crimes cometidos por regimes opressores do passado. Esse conceito é de Ruth Teitel. Ruth Teitel é uma pesquisadora argentina, professora argentina, que atualmente ensina na Universidade de Colômbia, em Nova York. Meu orientador de doutorado, o professor Bruno Galindo, a conhece. Então, quem inventou o termo justiça de transição foi ela. Então, a justiça de transição é isso, é um conjunto de procedimentos associados à superação, por exemplo, de uma ditadura, de um regime autoritário e à instalação da democracia. Quem inventou o conceito foi ela. Mas essa perspectiva de processo de redemocratização, obviamente, que é muito mais antigo, né? Ela deu o conceito. Em suma, justiça de transição é um conceito que define os inúmeros processos, não só temporários, mas permanentes, porque também ela tem isso, necessários para a consolidação da democracia em um determinado Estado após um regime autoritário. Perceba, a justiça de transição ela não ocorre somente durante a transição propriamente dita, ela tem que ser um processo permanente no qual os atos de ilegalidade, as arbitrariedades, as violações aos direitos humanos que foram cometidos durante um regime ditatorial, eles ficam presentes dentro da sociedade e que são lembrados reiteradamente. Um lugar que tem um dos melhores processos de transição que eu já visitei foi a Alemanha, que lá tem, inclusive, em relação a dois períodos ditatoriais, o da Alemanha nazista e o da Alemanha Oriental comunista, e a cidade de Berlim, a capital alemã, é cheia de marcos históricos dos dois períodos, monumentos, espaços de memória, museus,
que fazem lembrar esse período autoritário. É preciso sempre lembrar esse período autoritário para que ele não se repita, né? Bem, pessoal, inclusive, atualmente, a ideia de justiça de transição se encontra consolidada por meio da resolução número S 2004-616 do Conselho de Segurança das Nações Unidas da ONU. Então, hoje em dia, a ONU tem uma resolução do Conselho de Segurança que ela adota a necessidade de se fazer um processo de transição após o término de uma ditadura e coloca ali, inclusive, os principais requisitos e elementos. Bem, as raízes políticas da ideia de justiça de transição são bem anteriores ao seu conceito, como lembra a própria professora Ruth Teitel. Né? Para ela, as origens da justiça de transição moderna remontam à Primeira Guerra Mundial. Por sua vez, para Louis Bickford, a justiça de transição ela se originou um pouco depois, né? A partir do período após a Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto de começo de Guerra Fria. O autor recorda os julgamentos criminosos de guerra nazista pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg na Alemanha e os processos de desnazificação ali empreendidos. Veja só, na Primeira Guerra Mundial houve uma tentativa de responsabilização, principalmente de figuras ligadas ao Kaiser Guilherme na Alemanha, que foi visto como principal responsável pela Primeira Guerra. Na minha opinião, nem tanto. Acho que ali não. Mas eu não quero entrar na discussão sobre a Primeira Guerra. Mas realmente o que marcou mais essa transição foram esses processos de desnazificação e o julgamento dos nazistas no Tribunal de Nuremberg. Inclusive tem filme, tem livro sobre o Tribunal de Nuremberg, né? Vocês sabem disso. Então ali realmente é o marco mais importante. Porém, segundo Bickford, a justiça de transição só ganhou profundidade a partir das décadas finais do século XX, principalmente com a queda das ditaduras militares da Grécia em 1975 e da Argentina em 1983. De fato, você só vai ter uma justiça de transição bem estruturada, nem tanto a partir da época do final do nazismo, mas sim a partir do final dessas ditaduras militares do século XX. Aqui na América Latina, houve também essa da Grécia, né? E a gente tem a justiça de transição argentina, que é uma das mais aprofundadas do mundo e que é uma referência também, né? Bom, Big Four salienta que a justa transição tomou grande vulto depois dos trabalhos arduamente dispendidos na busca pela verdade pós-autoritarismo dos regimes militares do sul da América Latina, exemplo da Argentina, Chile, Uruguai. Isso aconteceu pois formou a ideia de que o direito à memória e à verdade são direitos da sociedade após um período de abusos. Essa noção de que você tem um direito que a sociedade conheça a memória e a verdade sobre o que ocorreu dentro do período autoritário é um dos fundamentos mais basilares da justiça de transição e, na minha opinião particular, é o principal aspecto que a justiça de transição deve trazer, ou seja, o que é que ocorreu de fato naquele regime. Toda a sociedade tem que saber. Isso é um direito à memória e à verdade da sociedade em geral. Esse posicionamento sobre a transição, ele se espalhou além do Cone Sul, que é a região sul aqui da América Latina, né? Atingiu a África do Sul em 1994, que teve uma transição de um nível muito bom, após o apartheid, né, o regime racista, a ditadura do apartheid, na Polônia em 1997, Serra Leoa em 1999, o Timor-Leste em 2001, entre outros países. Para além dos aspectos conceituais e históricos, a justa transição é composta por eixos, elementos, direitos, princípios, dimensões básicas, a depender da preferência de termos usados pelo pesquisador que se debruça sobre a temática. Olha, a justa transição ela é composta de vários elementos, direitos, depende do autor que aborda. Eles são mais ou menos parecidos. A maioria dos autores colocam 4 ou 5 elementos, direitos, eixos, depende muito do autor. A gente vai falar agora sobre isso, né? Como lembra Renan Quinalha,
Com pequenas variações na combinação entre os elementos, os ingredientes apontados são sempre os mesmos, né? Verdade, memória, justiça, reparação, reforma da instituição, Estado de Direito ou the rule of law. Então, são elementos que a justiça da transição tem que satisfazer para ela se tornar aprofundada, né? Então, trazer a verdade, a memória, a justiça, a reparação, pagamento de indenizações, reforma das instituições, né, para se consolidar instituições realmente democráticas. Bem, pessoal, na minha tese de doutorado e no artigo da Ampox, que eu apresentei em 2017 lá em Minas, né, eu propus 6 eixos para a justiça da transição. Repare que a maioria dos autores colocam 4 ou 5, eu coloco 6. E aí a gente vai ver cada um deles e o conceito de cada um deles. Primeiro, o direito à memória e à verdade, que seria o conjunto de políticas públicas voltadas para a preservação de memória e elucidação dos fatos ocorridos durante o período autoritário, como, por exemplo, a criação de museus, espaços de memória, a realização de publicação e eventos científicos para discutir o tema e, inclusive, a criação e divulgação ampla na sociedade do relatório das chamadas Comissões da Verdade. Comissões da Verdade surgiram na Argentina, para quem não sabe, que são entidades destinadas a apurar os acontecimentos do passado territorial. Tem autores que separam verdade e memória. Na minha opinião, as duas têm que andar para e passo. Porque não adianta você ter uma verdade, por exemplo, uma comissão da verdade estabelece um relatório sobre a ditadura, se você não tem políticas públicas voltadas para a preservação da memória. Então, na minha opinião, enquanto pesquisador da temática, enquanto pessoa que fez a sua tese de doutorado dentro desse assunto, eu acho que o direito à memória e à verdade não dá para separar. Para minha opinião, ficam sendo um elemento só. Bom, pessoal, o segundo elemento seria a responsabilidade do Estado, cujo conceito é responsabilização do Estado pelos atos do regime autoritário e pretérito, se verifica não somente através do pagamento de indenização às vítimas ou familiares, em relação àquelas pessoas que foram perseguidas na ditadura, né? Mas quando o Estado, através dos órgãos, dos poderes constituídos e seus órgãos coercitivos, assume publicamente que é responsável pelos atos que respeitam aos direitos humanos ocorridos. Então, essa responsabilidade do Estado, ela não se limita somente a pagamento de indenizações, mas, sobretudo, ao Estado assumir que realmente foram cometidas atrocidades de violação aos direitos humanos durante o período autoritário. O terceiro elemento seria a responsabilidade dos agentes estatais. Perceba que é a responsabilidade do Estado, nesse caso dos agentes, ou seja, dos funcionários do Estado que cometeram as violações, como aquelas que praticaram torturas, assassinatos, né? Ou seja, a atribuição de responsabilidade criminal, civil e administrativa, pessoal, ou seja, indicando a pessoa, né? Aos agentes que cometeram violações aos direitos humanos a serviço da ditadura. Esta dimensão é satisfeita por ações como prisão e denúncia judicial e administrativa dos integrantes do governo autocrático e seus agentes repressores, como policiais, militares, possuindo ligação com o anterior, mas focado na punição individual dos agentes. Então, a responsabilidade dos agentes, né? O outro item que a gente viu, outro elemento, era a responsabilidade do Estado. Então, aqui é responsabilizar nas 3 esferas, civil, penal e administrativa. Reparem que no Brasil não teve criminal por conta da lei de anistia, mas teve civil e administrativa sim. Reparação às vítimas e à sociedade. Que é reparação e principalmente o esforço para amenizar o legado do regime autoritário, sendo realizado não só através do pagamento de indenização às vítimas e familiares, bem como a localização de corpos dos oposicionistas assassinados, ou a prestação de serviço de auxílio psicossocial às vítimas e familiares da violência da ditadura. Se liga à segunda dimensão, porém através de atos mais concretos e direcionados a situações e casos específicos.
Repare que tem a ver com a responsabilidade do Estado, só que aqui a gente está falando na reparação direta a uma determinada pessoa. Que ali é o Estado dizer assim, por exemplo, o segundo elemento, o Estado dizer eu vou pagar a indenização para aquelas pessoas ou familiares que foram perseguidos na ditadura. Aqui no quarto seria o pagamento efetivo. Ou localizar, por exemplo, uma pessoa que está desaparecida, o corpo dessa pessoa, né? O auxílio aos familiares, inclusive psicológico, psicossocial, né? Dos dois aspectos. Bom, quinto, reformas institucionais, é o quinto elemento. O que seria isso? Reforma legal institucional do Estado, consolidando a democracia, deve atingir principalmente os órgãos estatais que se dedicaram à prática, de crimes contra os direitos humanos, como a polícia, as forças armadas e até mesmo o poder executivo, legislativo e judiciário, de modo a evitar que os abusos se repitam durante a democracia. Então, as reformas institucionais seria mudar a máquina do Estado, não só órgãos coercitivos, como a polícia e os militares, mas também o poder executivo, legislativo e judiciário. Uma importante reforma judiciária que a gente teve aqui no Brasil foi em relação ao judiciário, que passou a ter mais autonomia com a redemocratização, e também o Ministério Público, que passou a ter um papel mais ativo. Sexto é a dimensão temporária. Pronto, foi essa que eu inventei, viu, gente? Essa aqui foi eu que inventei da minha cabeça. Vocês sabem que na tese de doutorado a gente tem que inventar alguma coisa de novidade, né? Não, mas não foi só por isso, não. Foi porque realmente eu achei que cabia. Mas os outros autores não falam. Aqui, nesse caso, é uma dimensão que eu acrescentei, que era para poder comparar diversos processos transicionais. Então, sexto seria a dimensão temporária, que seria o tempo gasto na evolução e desenvolvimento do processo transicional em si mesmo, ou seja, se tal processo se desenvolveu linearmente, se teve avanços e retrocessos, ou ainda se aconteceu rápido ou lentamente. Um processo de transição ideal começa o mais rápido possível após o período autoritário e se desenvolve de maneira linear e sem sobressaltos. Claro, dificilmente isso ocorre. Geralmente todos os processos de transição ele tem avanços e retrocessos. Dificilmente ele vai ter só avanços, né? E ser linear, muito pelo contrário. É um processo extremamente complexo que envolve a participação da sociedade e que dificilmente é linear. E no Brasil ainda tem um problema que ele foi extremamente moroso. Mas isso a gente vai comentar quando falar sobre o Brasil. Pronto. Agora a gente vai falar sobre apontamentos sobre a justiça de transição no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso processo transicional. Em primeiro lugar, o processo de transição no Brasil eu considero como de baixo nível. Por quê? Ele não satisfez a maioria daqueles elementos que a gente falou, principalmente responsabilização criminal, o próprio direito à memória e à verdade, que na minha opinião seria o mais importante, ele não foi devidamente consolidado em nosso país, como deveria ter sido. Mas isso a gente vai comentar já já. Bem, primeiramente vale lembrar que o último regime autocrático brasileiro aconteceu entre 1964 e 85, né, durando 21 anos, e foi instalado a partir de um golpe de Estado, não foi revolução. Isso é uma questão científica, né? Só afastou o governo, não mudou a sociedade brasileira, e foi instalado esse golpe que depois o presidente João Goulart. Né? Não vai entrar aqui nos detalhes, até porque a gente não tem tempo para isso. Este ato político teve o apoio de vários setores da sociedade brasileira e internacional, frise-se, a exemplo da grande mídia, a Igreja Católica, a classe média conservadora, né, empresariado e do governo dos Estados Unidos, pois aconteceu dentro do contexto de Guerra Fria. Né? Então, os Estados Unidos incentivaram a criação de vários regimes autoritários, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, Chile, Argentina. Hoje isso é comprovado, é fato científico, até por documentos oficiais do governo americano. Isso não é teoria da conspiração, mas a liderança coube aos militares brasileiros. A Igreja Católica é bem interessante, porque, como a gente vai ver, ela inicialmente apoiou o golpe, mas depois, quando o regime se tornou violento, inúmeras figuras-chave da igreja passaram a criticar o regime, como Dom Paulo Evaristo Arnes de São Paulo e Dom Helder Câmara, aqui em Pernambuco. Né? Bom, pessoal, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que é do Brasil, é uma das mais tardias, que foi
criado quase 30 anos após a queda do regime militar, aliás, a queda não, porque nunca é a transição, né? Informa que a ditadura em questão deixou pelo menos 434 pessoas mortas ou desaparecidas, individualmente identificadas, sendo 191 mortes, 210 desaparecimentos e 33 desaparecimentos com corpos localizados. É interessante notar que essas 434 pessoas são aquelas que são identificadas. Existem outras pessoas que não são identificadas, como, por exemplo, indígenas que morreram durante as obras na Amazônia, como a rodovia transamazônica, ou, por exemplo, agricultores aqui na zona da Mata de Pernambuco, que morreram também a partir da repressão às ligas camponesas. Então, esses 434 são aqueles que se tem certeza, até porque o relatório da Comissão Nacional da Verdade é um documento oficial, então você só poderia colocar o nome de quem você teve certeza mesmo que morreu ou que foi desaparecido político durante a ditadura. Quem assim, não, quem não dá para identificar, eu soube que não dá documento oficial, né, do Estado. A despeito desse grande apoio da sociedade no início, a ditadura passou a sofrer contestação na década de 70. Neste período, segundo Anthony Pereira, as leis de segurança nacional passaram a ser questionadas não apenas em meio ao sistema judiciário, mas também entre os militares. Né? E os militares divididos na linha dura, que eram aqueles a favor da repressão, e o Sorbonne, que queriam uma abertura, ou esguianos, queriam uma abertura gradual e segura do regime. Esse último grupo acabou vencendo. Pereira lembra que entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a Igreja Católica, que inicialmente tinham prestado apoio ao regime autoritário, passaram a dar voz ao desejo de voltar à normalidade constitucional e legal. Então, como eu disse, tanto a OAB quanto a Igreja Católica inicialmente apoiaram o regime por vários motivos, né? Pela questão da época do medo do comunismo, pela questão de que se prometia colocar uma estabilidade ao país e convocar eleições, mas que nunca vieram essas eleições, pelo menos as presidenciais nunca vieram. Né? Então eles passaram a pressionar essas entidades e inclusive deram um grande papel para a queda do regime. Eles não gostam de falar da queda, falam transição até porque o regime não caiu abruptamente, né? Foi uma transição gradual. Outro aspecto que favoreceu a contestação da ditadura militar foi o panorama econômico brasileiro de então, como salientam André Tavares e Valber Agra. Com a falência de certo modelo econômico em 1979, não se encontrava presentes as condições para manter a ditadura. Inicialmente, a ditadura teve um sucesso econômico, gerou o chamado milagre brasileiro, porém, depois veio o endividamento causado por esse milagre, no qual o governo brasileiro tomou rios de dinheiro lá fora e depois chegou a hora de pagar, e também pelo choque do petróleo, né, que teve nos anos 70, e no qual, devido aos conflitos, principalmente no Oriente Médio, o conflito árabe-israelense, o preço do petróleo foi lá para cima, e você sabe que o Brasil é um país extremamente dependente do petróleo, e isso gerou uma crise econômica tremenda. No ano de 1979 é aprovada a Lei de Anistia, que é a Lei Federal 6.683 de 1979, que é o marco jurídico inicial da transição no Brasil. Reparem, essa lei foi lançada em 79, mas a ditadura só terminou em 85, porque é aquilo que eu falei, foi uma transição gradual e lenta. Como explica Paulo Abrão, a norma em questão caracterizou um processo transicional inicialmente controlado e dirigido pelo próprio regime militar, de forma, como eles mesmos diziam, né, a frase ou é de Ernesto Geisel, que foi o penúltimo ditador, né, ou do seu ministro todo-poderoso Golbery Couto. Aliás, os dois trabalhavam juntos. Né? Era uma abertura lenta, gradual e segura. E foi de fato o que ocorreu. Né? A ditadura demorou aí 6 anos para acabar após o início da abertura. Paulo Abrão recorda que a sociedade brasileira se mobilizou enormemente para a aprovação da lei de anistia. Conforme o desejo popular, ela deveria ser ampla, geral e restrita. Contudo, a proposta aprovada pelo Congresso Nacional não contemplou os chamados crimes de sangue, como assassinatos e sequestros cometidos pelos guerrilheiros opositores do regime. Houve uma campanha pela anistia, essa sociedade se mobilizou, houveram
manifestações, porém, a proposta aprovada, ela não previa anistia para os chamados crimes de sangue, assassinato, sequestro, etc. Né? Então, essas pessoas que estavam presas continuaram a cumprir pena. E aí é interessante notar o seguinte: dentro desse contexto, a lei de anistia só beneficiou os militares, ela não beneficiou, por exemplo, esses guerrilheiros. Claro, ela beneficiou aquelas pessoas que só tinham cometido crimes de opinião, como, por exemplo, o Leonel Brizola, Miguel Arraes, Fernando Henrique Cardoso, que puderam retornar ao Brasil depois da queda do regime. Né? Do regime não, perdão, da edição da lei de anistia. Bem, na verdade, parece claro que naquele dado momento do início da redemocratização, o Brasil não seria possível realizar uma abertura sem a participação dos próprios militares, como ressalta o brasilianista, ou seja, estudioso do Brasil, Thomas Skidmore. É um desses americanistas, né? São aqueles historiadores, pesquisadores americanos, cientistas políticos que estudam o nosso país. Antônio Pereira também é. Né? E ele realmente eu concordo com ele. Não seria possível uma abertura sem a participação dos militares, porque eles ainda tinham muito poder. E Paulo Abrão, ele informa que a ditadura militar brasileira usou dois mecanismos chaves para manter o nível de legitimidade satisfatória no tocante ao processo de transição. Primeiramente, colher os dividendos políticos do chamado milagre econômico brasileiro, né, que tinha ocorrido no começo dos anos 70, tá certo, entrou em crise, mas ainda diz, olha, mas a boa parte de infraestrutura, usina hidrelétrica de Itaipu, o começo da construção das usinas nucleares, né, foram eles que fizeram durante esse período. Segundo, construiu o que, nas palavras do autor, seria uma semântica de um discurso do medo, qualificando como terroristas os membros da resistência armada e de colaboradores do terror e comunistas. Repare que esse negócio de você chamar qualquer pessoa que não concorde com o governo de comunista, isso vem de longe, né? Aos opositores em geral. Então, eles taxavam de terroristas, os guerrilheiros que tinham lutado contra a ditadura, né? Comunista qualquer pessoa que se opunha contra as ideias do regime, e isso gerava um impacto na sociedade, que aliás existe até hoje. Terceiro, porém, um cenário econômico de crise, conforme recorda José Paulo Neto, gerou uma insatisfação generalizada na sociedade brasileira e, consequentemente, o descrédito na política econômica do governo ditatorial, acentuando assim o desgaste e o isolamento do regime. Né? O regime ditatorial ele ficou muito desgastado e isolado a partir de então. Bem, os partidos de oposição, a partir de 1983, se uniram numa campanha de massas que sacudiu o Brasil, a chamada Direta Jazz, que demandava pela realização imediata de eleições presidenciais democráticas e diretas no país. Contudo, a denominada Emenda Constitucional de Oliveira, que propunha o pleito direto, foi derrotada no Congresso Nacional em 1984. Então, basicamente, aquele pessoal que tinha vindo de fora em 79 através da lei de anistia, políticos como Brizola, Miguel Arraes, Fernando Henrique Cardoso, Lula também. Lula não tinha sido exilado, né? Mas Lula tinha participado das greves do ABC. Então, todo mundo que era oposição à ditadura se uniu para essa campanha das diretas já, que era para realizar a eleição direta. Porém, foram derrotados e a eleição do primeiro civil ocorreu no Congresso Nacional. Então, diante dessa impossibilidade de eleições diretas, o primeiro civil eleito pelo Congresso Nacional após duas décadas de ditadura militar foi Tancredo Neves, e ele contou com a aceitação dos militares, né, devido à sua lealdade aos tratos firmados e o seu espírito conciliador, como o Paulo Neto ressalta. Tancredo Neves era um político bem habilidoso, era uma pessoa que tinha um perfil conciliador, não era nenhum esquerdista que se tinha, era um político de centro-direita, né? Então, os militares concordaram com o nome dele. Mas Tancredo Neves não chegou a assumir a presidência, ele morreu após uma cirurgia decorrente de um sério problema abdominal, e quem assumiu o cargo foi o vice-presidente José Sarney, que eu acho que vocês conhecem e eu não vou comentar, né?
E assim, como discorre Antônio Pereira, a transição brasileira para um governo civil, ela foi um processo dominado pelas elites e fortemente controlado, no qual as Forças Armadas e o Judiciário mantiveram quase intocada a totalidade de suas prerrogativas. As Forças Armadas e inclusive as polícias no Brasil praticamente continuaram a funcionar do mesmo jeito, não teve expurgo, não teve nada como ocorrer em outros países. A emenda constitucional 2685 demonstra que, mesmo após a transição política, a anistia foi confirmada politicamente legítima e recebeu confirmação normativa. Logo em seguida, a Assembleia Constituinte de 1987, ao elaborar a Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, não modificou a Lei de Anistia de 79, considerada como crucial pelo grupo de pressão dos militares. Muito pelo contrário, né? Houve uma confirmação aí de que essa lei de anistia continuaria válida. E aí vem essa crítica, né? Embora a Constituição Federal de 1988 seja um instrumento jurídico marcado pelo espírito democrático, ela não tocou nos abusos do regime autocrático, ela não mexeu e tentou estabelecer uma certa continuidade dentro da ordem jurídica brasileira. Ana Lúcia Sabadell e Dimitri de Mouly, eles recordam que após 1988, a discussão sobre a anistia política e a própria justiça de transição no Brasil, ela passou a ser questionada somente em meios acadêmicos, em grupos esquerdistas, e reparem, só no Brasil é que justiça de transição é questão de esquerda. Se vocês forem países vizinhos como a Argentina e o Chile, não existe isso, tá? Até porque a direita, ela também, obviamente, ela é existe tanto a direita democrática quanto a esquerda democrática, existe a direita a favor da ditadura quanto a esquerda a favor da ditadura. Né? Só aqui no Brasil é que discutir justiça de transição vira coisa de esquerdista, né? Grupos de esquerdistas de oposição ao regime militar, a familiares de mortos, desaparecidos, vítimas da ditadura, entidades de proteção aos direitos humanos, passando a se tornar um assunto alheio à sociedade geral. Basicamente, o que os autores querem dizer é o seguinte: só esses pequenos grupos acadêmicos, professores, esquerdistas, familiares, vítimas, é que passaram a tocar nesse assunto sobre esta transição no Brasil. A sociedade geral brasileira ignora, a maioria não sabe nem o que é justiça de transição. Teve uma aluna nossa que fez um TCC, uma aluna que foi membro do nosso grupo de pesquisa, que fez um TCC sobre a questão da justiça de transição no Brasil, e mais de 80% das pessoas que ela entrevistou nunca tinham ouvido falar de justiça de transição. E eu ainda, esses 10, 15% ainda muito, viu? Ainda fiquei, mas enfim, foi o que ela apurou, né? Durante a década de 1980, o documento mais relevante que registrou a violência e as arbitrariedades da ditadura foi o relatório Brasil Nunca Mais, de organização pelo cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Esse documento, que funcionou como uma espécie de relatório de comissão da verdade informal, ele traz inúmeros relatos, registros, de acordo com o excelente trabalho que Dom Paulo Evaristo Arnes fez, sobre as violências cometidas durante o período da ditadura militar. É um documento fundamental e eu recomendo a leitura por todos. E somente a partir da década de 1990 o governo brasileiro deu alguns pequenos passos positivos para a justiça de transição. Durante a presença de Fernando Henrique Cardoso, que foi perseguido pela ditadura, foi instalada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que iniciou seus trabalhos em 1996, examinando 360 casos de pessoas vitimadas, entre desaparecimentos forçados e assassinatos cometidos pelo aparelho repressivo da ditadura militar. A Comissão da Anistia, por sua vez, foi instalada em 2001, visando conceder declarações de reconhecimento de anistiado e indenizações a familiares e vítimas. Bom, nesse caso, Fernando Henrique Cardoso instalou essas duas comissões, uma principalmente para conceder documentação a familiares desaparecidos, né, constar que eles eram vítimas da ditadura, e a comissão de anistia, o principal objetivo realmente é pagamento de indenizações. Mas lembrando, as indenizações foram muito modestas. A maioria dos indenizados recebeu indenizações inferior a 30 mil reais,
só aqueles que tiveram caso de morte é que receberam em torno de 100, 50, 100 mil reais de indenização, tá? Não foi nenhuma fortuna, como algumas pessoas dizem aí. Eu, francamente, imagine perder um pai, uma mãe e receber 50, 100 mil de indenização. Até vergonha, né? Mas deixa pra lá. Na primeira década do século XXI, a justiça de transição no Brasil tomou passos importantes. Nesse período, como lembra Ana Lúcia Sabater e Dimitri Mulan, vários atos foram realizados no sentido de questionar a lei de anistia e o modelo de justiça de transição adotado no Brasil. Primeiro, em 2005, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram incorporados documentos dos órgãos repressivos da ditadura ao Arquivo Nacional, dando acesso aos pesquisadores e interessados em relação ao seu conteúdo, embora houve reclamação sobre a falta de determinados documentos importantes. Né? Deram um chá de sumiço em certos documentos, como seria de se esperar. No ano de 2006, houve pela primeira vez ações demandando a responsabilidade civil ou criminal de agentes da ditadura através de iniciativa do Ministério Público, das vítimas ou familiares. Em relação à responsabilidade criminal, nenhuma teve sucesso. Na responsabilidade civil, sim, inclusive Brilhante Ustra, né, que é ídolo do nosso atual presidente, como ele mesmo fala, não sou eu que estou dizendo, foi condenado e responsabilizado civilmente. Criminalmente, não pela vigência da lei de anistia. No ano de 2008, foi ajuizado no Supremo Tribunal Federal, STF, pelo Conselho Federal da OAB, a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental número 153, questionando a constitucionalidade e a validade da lei de anistia perante a ordem constitucional democrática, processo que foi julgado em 2010 como improcedente, ou seja, o STF acabou dizendo que a lei de anistia era válida, apesar dessa ação que a OAB impetrou. Em 2010, outra ação discutindo questões sobre essa transição no Brasil foi julgada, porém alcançando decisão favorável, que foi a decisão do caso Gomes Lund e outros, da Guerrilha do Araguaia versus Brasil, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica. Nesse caso, o Brasil foi condenado a indenizar 72 familiares de guerrilheiros que foram executados extrajudicialmente e legalmente na região do Araguaia, nos anos, começando 70, e também, pessoal, a Corte Interamericana declarou que a lei de anistia era incompatível com, a, a, com o Pacto de Solidariedade da Costa Rica, com a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Só que é claro, né, ela disse que o objeto da ação não era discutir a validade da lei de anistia, mas determinar o pagamento das indenizações. Inclusive, foi essa decisão que fez o governo brasileiro, logo após, abrir a Comissão Nacional da Verdade. E aí, como eu disse, no ano de 2012 foi instalada a Comissão Nacional da Verdade, a CNV, pela então presidente Dilma Rousseff, em cerimônia que teve a presença de todos os ex-presidentes da República, José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Após a instalação da CNV, inúmeras comissões análogas foram criadas em todo o Brasil por governos estaduais ou municipais, e essas comissões tiveram a colaboração de inúmeras entidades da sociedade brasileira, como universidades, sindicatos, a própria OAB trabalhou bastante também. O relatório final da comissão foi publicado em 2014, trazendo o reconhecimento oficial das arbitrariedades praticadas pelo Estado e seus agentes durante o período autoritário, inclusive com listagem detalhada das vítimas e torturadores. Não precisa nem dizer que Brilhante Ustra estava lá entre aqueles que foram reconhecidos oficialmente como torturadores. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre as conclusões, né? Encerrando. Aliás, eu acho que essa gravação ficou muito longa. Eu espero que vocês tiveram paciência e agradeço quem teve paciência de chegar até aqui. Bem, a despeito de avanços consideráveis, a justiça de transição no Brasil, numa análise geral, não conseguiu alcançar um patamar aprofundado devido a inúmeros fatores. A justiça de transição no Brasil, no geral, a gente pode considerar de baixo nível. A gente tem atualmente o presidente da República, que faz apologia
expressa o regime militar, a gente tem amplos setores da sociedade que defendem o regime militar. Então, a gente pode dizer que, no geral, a justiça de transição no Brasil ela falhou. E qual é o problema disso? Isso traz consequências para a nossa democracia. As pessoas não veem uma contradição em defender o autoritarismo dentro da democracia. Isso é lastimável. Primeiro, a lei de anistia continua constitucionalmente válida, conforme a decisão do STF. Olha, a validade da lei de anistia, ela não é importante nem tanto para punir, até porque a maioria dos agentes torturadores já morreu. O Brilhante Ustra e os próprios presidentes da época da ditadura são exemplo disso. A questão é, se a lei de anistia fosse julgada inválida ou inconstitucional, enfim, isso tiraria um argumento daquelas pessoas que dizem, olha, mas os militares foram heróis durante esse período, o pessoal da ditadura combateu o comunismo, evitou que o Brasil se tornasse Cuba. Não. Cometeram violações aos direitos humanos e cometeram vários crimes, inclusive de lesa humanidade. E a lei de anistia impede e justifica esses atos. Segundo, a justiça de transição do Brasil nunca conseguiu alcançar a sociedade em geral, para além de grupos de vítimas, seus familiares, partidos de esquerda e meio acadêmico. A justiça de transição no Brasil é um assunto para universidades, é um assunto de grupos de esquerda, e como eu disse, justiça de transição não tem partido. A Alemanha, eles fizeram um processo de transição para uma ditadura de direita, a Alemanha nazista, e fizeram para outra ditadura de esquerda, o comunismo na Alemanha Oriental. Né? Então, a justiça de transição nunca alcançou a sociedade brasileira. O Brasil é um país que tem uma dificuldade imensa de trabalhar com a questão do direito à memória e à verdade. Não só em relação à ditadura, mas em outros aspectos também, como, por exemplo, na questão da escravidão. Terceiro, existe um discurso latente na sociedade brasileira a favor do regime autocrático ou de seu esquecimento, a despeito dos mais de 30 anos do final do período autoritário e dos esforços dispendidos a favor do processo transicional brasileiro. Então, muitas pessoas, infelizmente, ainda veem que o regime militar foi importante, que evitou, por exemplo, que o Brasil se tornasse uma Cuba. Olha, esse argumento é tão fraco que basta dizer o seguinte: uma ditadura, um tipo de ditadura ou de uma ideologia, por exemplo, uma ditadura de direita não é melhor do que uma ditadura de esquerda, necessariamente. Todas são ditaduras, todos são regimes autoritários, todos são regimes que violam os direitos humanos. Não existe isso. Esse argumento chega a ser ridículo, né? De impedir. E outra, e aí os historiadores me auxiliam, né? Na verdade, os grupos de guerrilha de esquerda no Brasil sempre foram extremamente minoritários, extremamente fracionados, nunca tiveram apoio da população e dificilmente conseguiriam tomar o poder e instalar uma ditadura no Brasil. Tá? Tanto é que todos esses grupos foram derrotados. Como salientam Ana Lúcia Sabadelli e Dimitri de Muli, a justiça de transição no Brasil ela seguiu uma opção política que denominamos ouvido. Ouvido, lembrando aí, é no sentido de esquecimento. E é uma palavra pouco utilizada no português, é mais utilizada em espanhol, né? Mas ouvida no sentido de esquecimento. Então, a transição do Brasil é do esquecimento das atrocidades. O problema não é nem o esquecimento só, o problema é a apologia à ditadura e a falta de consolidação do direito à memória e à verdade para saber as atrocidades que ocorreram. Né? Bem, esse ouvido ele tem sido fundamentado em dois fatores. Primeiramente, o esquecimento das atrocidades cometidas pela ditadura, que matou, torturou, perseguiu, exilou muita gente. Segundo, a repetição de um discurso de apologia ao autoritarismo em pleno regime democrático, ou seja, as pessoas não entendem como uma contradição fazer apologia à ditadura em pleno regime autoritário. Eles não entendem que isso é uma contradição. A ausência de uma justiça de transição de nível elevado levou muitas pessoas no Brasil a desconsiderar três aspectos relevantes e por isso pedem a volta do AI-5. Primeiro, numa democracia o poder não pode ficar concentrado em uma pessoa, muito menos o presidente da República. Não, eu votei, teve gente até com placa assim, eu votei no presidente da República, não votei no ministro do STF. Certo, mas numa democracia não tem como você concentrar poder demais numa pessoa, isso é perigoso, né?
Já falava Montesquieu, já falava os antigos romanos. Não que o regime romano fosse democrático, era aristocrático. Mesmo assim, eles evitavam concentrar poder demais numa pessoa. Então, na democracia, o poder tem que ser compartilhado, até para ter a fiscalização, né? Segundo, o autoritarismo não combina com democracia. Isso, no Brasil, muita gente, inclusive gente que se acha instruída, tem que aprender. Não existe um regime democrático que seja autoritário. Nem para garantia da segurança pública, tá? Porque tem gente que diz, não, mas no Brasil a gente tem uma situação de segurança pública terrível. Olha, países com elevado padrão de segurança não são autoritários, muito pelo contrário. Tem um índice chamado Índice de Paz, Peace Index, só tem site em inglês. Vocês podem ir lá olhar quais são os países que têm melhor nível de segurança e mais pacífico do mundo. E aí eu já antecipo. Geralmente são países nórdicos, o segundo, Portugal, o segundo ou terceiro, ou seja, são países que não têm uma segurança pública autoritária, né? Muito pelo contrário, são países que são mais pacíficos e que aí são países geralmente muito desenvolvidos, que têm um padrão de vida muito bom para a população, que tem menos desigualdade social e que tem um elevado nível de educação. Não é a maior autoritarismo que acaba com a criminalidade, de jeito nenhum. É você ter uma sociedade que seja menos desigual e que principalmente que invista bastante na educação. Que agora também virou moda no Brasil dizer que a gente investe na educação, mas a culpa são dos professores e doutrinadores. Gente, todos os níveis de educação no Brasil têm problemas sérios de investimento, tá? Não só na questão de salário, na questão de estrutura também. Os professores do ensino fundamental no Brasil, o que ganham é vergonhoso. Os professores de ensino superior, como eu, ganham um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, compare o salário, por exemplo, de um professor doutor de nível superior com o salário de um juiz, de um médico, sem querer dizer que é injusto que essas profissões ganham bem. A gente é que está ganhando mal, né? Terceiro, o sistema internacional de Guerra Fria acabou em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Essa parte aí vale principalmente para aquelas pessoas que ficam dizendo que existe um comunismo internacional que quer dominar o mundo. Gente, o sistema internacional de Guerra Fria do mundo dividido acabou com a Guerra Fria. As pessoas estão usando esse discurso, alguns por alienação e outros por completa falta de conhecimento. Então, essa disputa de comunismo capitalista acabou na Guerra Fria, acabou com a queda do Muro de Berlim há 30 anos atrás. Isso não existe, isso é paranoia. Tá? Então, é uma situação totalmente descabida. Por último, aqui a gente tem nossas referências, né? Como vocês viram, a gente pesquisou em muitos autores que trabalham a temática e qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Fico à disposição, como sempre, de vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.